Fala, fala, gremistada de todo o Brasil, tudo certo com vocês? Tá começando mais um resumão, sabe que aqui é troca de ideia de gremista para gremista e vou começar a falar já sobre o jogo de ontem, né? O Grêmio empatou com o Ceará ontem em 1-1 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio iniciou bem, o Grêmio iniciou propondo o jogo, mas tomou o gol e desandou um pouco as coisas. O gol do Tassiano foi no segundo tempo em uma jogada do Orejuela com o PP pelo lado direito. E o PP que a gente não pode botar e comparar essa pressão com o Everton, né? Porque essa pressão só vai fazer mal para o jogador. Ontem eu avalio que foram 2 pontos perdidos. É claro que o Ceará vai tirar vários pontos aí de vários times do Campeonato Brasileiro, né? Mas precisava colocar 3 titulares apenas. Eu concordo que vai ser uma temporada diferente, que a partir de agora nós temos jogos de quarta a domingo até fevereiro, que tem que dar rodagem para alguns jogadores, tem que dar minutagem, mas colocar somente 3 titulares, acredito que não precisava ter poupado tanto. Poderia ter colocado talvez o Vanderlei no gol, né? Poderia ter colocado o Kahneman para ganhar ritmo. O Kahneman, que é um zagueiro que não é tão velho, tem apenas 29 anos. Eu acho que sim, tem que mesclar o time pela alta sequência, né? Que o Grêmio vai ter ao longo desse campeonato e de todos os campeonatos que o Grêmio vai disputar. Mas, na minha opinião, não poderia ter colocado somente 3 titulares. Um dos destaques positivos de ontem, na minha opinião, foi do atacante Isaac. Eu gostei muito da movimentação dele, eu gostei muito da força que o Isaac impôs no jogo. Ele jogou de centroavante, mas ele voltava bastante também para recompor e mandou bem demais. Foi uma surpresa muito positiva. Outro destaque interessante que eu gostaria de falar para vocês foi do goleiro Paulo Vitor. Apesar de eu achar que o Paulo Vitor estava um pouco adiantado ali no gol do Ceará, ele fez defesas bem importantes e foi escolhido pela jornada da Pachola como o craque Banrisul da partida. Além disso, mais alguns destaques positivos, eu gostei bastante dos laterais Orejuela e do Cortez. Eles foram bem na amostragem, foram bem consistentes, principalmente o Orejuela, mostrando bastante apoio no setor ofensivo do time. Algumas situações negativas do jogo, vamos lá. A zaga, não gostei muito da zaga, todas as jogadas de ataque do Ceará entravam na dupla de zaga formada por David Braz e Rodrigues. Eles se mostraram até um pouco desentrosados, né? O Rodrigues até marcou os atacantes um pouco à distância e a gente pode observar que no gol do Ceará o Clebão realmente estava sendo marcado à distância e conseguiu subir mais que todo mundo e fazendo aquele gol no Paulo Vitor. O Darlan, eu gosto muito desse jogador, eu acho que ele tem bastante potencial, mas ele tem que melhorar a questão de ficar mastigando a bola ali na entrada da área, porque muitas vezes ele pode perder a bola e gerar um ataque adversário, como aconteceu ontem. Thiago Neves. O Thiago Neves, ele entrou caminhando em campo, na minha opinião, ontem quando o Renato colocou ele, né? O atleta entrou logo depois do gol do empate do Tassiano, e o Grêmio não entrou mais na área depois disso, então eu fiquei um pouco confuso. O que será que está acontecendo? A gente tem que esperar o Thiago Neves ganhar mais minutagem, né? O Renato colocando ele que ele vai ganhar minutagem, mas não gostei da atuação dele na partida de ontem contra o Ceará. Galera, agora vamos falar sobre negociações. O Renato Portaluppi confirmou na entrevista coletiva ontem, após o empate 1-1 contra o Ceará, que sim, as negociações para a vinda do Everton na troca pelo Luciano estão realmente acontecendo. O técnico falou, inclusive, que quando o Everton estava de saída do Flamengo lá em 2018, que o técnico tentou se aproximar do jogador para trazer ele aqui para o Sul, ganhou o aval do presidente Romildo Bolzan Júnior, mas o atleta já estava em negociações com o São Paulo, por isso a vinda dele para Porto Alegre não foi possível. Ele ainda falou que todo treinador gostaria de contar com características que o Everton tem, pois ele é um jogador muito interessante e muito versátil. A negociação, pessoal, ela deu uma travada. O presidente do São Paulo, o Leco, é a pessoa que está barrando a negociação. Alguns dirigentes do São Paulo questionam essa negociação porque o valor que o São Paulo pagou para trazer o Everton do Flamengo lá em 2015 foi de 15 milhões de reais. E como que o Everton sairia numa troca assim com o Luciano agora do nada? O vínculo dos 2 jogadores com seus respectivos clubes também é uma situação que gera um entrave na negociação. O Luciano tem contrato com o Grêmio até o final de 2022 e o Everton tem contrato com o São Paulo somente até o meio do ano que vem. Então, como que eles fariam essa troca se os 2 tempos de vínculo são diferentes? Isso são tudo situações que as 2 diretorias estão negociando.
O Luciano, ele é um bom jogador, eu considero ele um bom jogador. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, depois ele teve uma passagem pelo Leganés da Bulgária, voltou para o Brasil para jogar no Fluminense, foi artilheiro da Copa do Brasil e aí veio para o Grêmio. E aqui no Grêmio a gente sabe que ele não está se dando bem. O Everton, ele tem algumas lesões e isso complica um pouco a carreira do jogador. Ele teve 13 lesões de 2016 para cá. E desde que o Aguirre saiu do São Paulo em 2018, em novembro de 2018 ali mais ou menos, o Everton não foi mais tão bem assim no Clube Paulista. Antes ele era o líder de gols, de assistências, mas depois da saída do Aguirre ele decaiu muito. Claro, muito por consequência também das lesões. Sobre centroavantes, pessoal, sobre a contratação de um centroavante. Ontem, também na entrevista coletiva, o Renato falou que possivelmente até o final da semana a gente já tem alguma novidade em relação a isso. Não tem ninguém contratado, a gente sabe que o Grêmio tentou a contratação do Everaldo, ex-chapecoense, que está lá no Japão, mas essa negociação é difícil, porque o jogador está muito bem lá no time do Zico e não sairia neste momento. O próprio técnico Renato falou também que se a gente analisar o plantel do Grêmio e olhar por posição, o Grêmio não tem muitos atacantes, está um pouco carente nessa posição. Por último, galera, o Cruzeiro está tentando barrar a vinda do Robinho aqui para o Grêmio, que até já está contratado. Pelo que eu percebo, a Raposa está fazendo isso para não pagar algumas dívidas que ela tem com o jogador. Pelo que eu me informei, essa posição do Cruzeiro não vai afetar a vinda do Robinho aqui para Porto Alegre. O Renato ontem foi perguntado também na entrevista sobre a vinda do Robinho. Ele falou que o Robinho é um jogador muito polivalente e somente com a entrada dele no time pode alterar o jeito da equipe jogar. Gremistada, a gente está chegando no final do nosso vídeo. Se tu gostou desse conteúdo, dá o teu like, comenta aqui embaixo também o que tu achou sobre tudo isso que eu comentei. Pode criticar à vontade, eu gosto bastante de ler as críticas para ver o que a gente pode melhorar nesse espaço do resumão e o que a gente pode melhorar nas informações para vocês. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeo e a gente tem o nosso programa, o Papo Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 8 horas aqui no canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Não esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está presente no Insta, no Face, no Twitter, a gente está em tudo, até no Spotify. É só seguir @Rádio Pachola. Valeu, galera!